Confira os destaques desta quarta-feira, 23 de agosto de 2017. Membro de facção criminosa do Amazonas preso no Rio de Janeiro chega a Manaus. Ele é investigado por aproximadamente 60 mortes. Suspeito de arrastão é linchado por populares no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. Profissionais da construção civil realizam manifestação e ameaçam fazer greve geral caso as reivindicações da categoria não sejam aceitas. O Ministério de Minas e Energia anuncia a privatização da Eletrobras. Enquanto o governo federal aponta benefícios, trabalhadores acreditam que a medida é um crime. Tribunal Superior Eleitoral nega recursos e mantém cassação de governador e vice do Amazonas. Escolas particulares são obrigadas a divulgar lista de material escolar 45 dias antes do início do ano letivo. E no esporte, Grêmio, São Sebastião e La Salle decidem hoje o título do Campeonato Amazonense Feminino de Vôlei. Em Manaus, a previsão para esta quarta-feira é de tempo encoberto a nublado com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A intensidade do vento vai variar entre fraca e moderada e a temperatura vai ter mínima de 25 e a máxima de 35 graus. As informações são do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Quarta-feira já iniciamos esta edição com Yolanda Mendes, que traz as primeiras informações do dia. Bom dia, Yolanda. Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo, ouvintes da Rádio Rio Mar, nossa equipe de reportagem já nas ruas de Manaus, informando você, ouvinte, que está saindo, vai passar pela Djalma Batista. Nós temos um semáforo que está apagado desde a madrugada, então é preciso que você tenha uma atenção redobrada, até porque no cruzamento fica logo depois ali a entrada do conjunto Eldorado. Então, esse semáforo fica na Djalma, nos dois sentidos ele está apagado, no centro-bairro e no bairro centro. Nós vamos já enviar uma mensagem ao Manaus Trans para verificar uma equipe, até porque se esse semáforo continuar apagado no horário de pico, o condutor vai ter muita paciência e com certeza vai ter um congestionamento, mas daqui a pouco nós vamos enviar essa mensagem avisando sobre esse semáforo que está apagado. Mas vamos também falar sobre uma revista que aconteceu no sistema prisional, lá na delegacia, na verdade não foi no sistema prisional, foi numa delegacia de Manacapuru. E você sabe que quando tem essas revistas, muitas coisas são encontradas e dessa vez foram encontrados 7 celulares, pilhas e outros materiais ilícitos. Tudo isso durante essa revista que aconteceu ontem, lá na delegacia de Manacapuru. A ação foi feita em parceria com a Polícia Civil e também com a Polícia Militar, no intuito de impedir a ação dos policiais. Os presos começaram um princípio de motim dentro dessa delegacia, inclusive chegaram a ameaçar os policiais. Para conter os detentos, foi preciso o uso de spray de pimenta e também bomba de gás lacrimogêneo. Somente após a equipe conseguir entrar nas celas foi que os presos começaram aí realmente a deixar que as equipes pudessem fazer o seu trabalho, que é de revista. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para auxiliar nessa revista. Uma escada foi usada para dar acesso à parte superior das celas, onde estavam escondidos os celulares apreendidos. Os policiais também ainda encontraram um carregador caseiro e confeccionado por pilhas, né? Muitos materiais ali em cima, na parte superior dessa delegacia, estava escondida. Foi aberto um buraco ali no forro e os presos conseguiram esconder esses celulares, também esses outros materiais. Esse motim, esse princípio de confusão, 2 internos precisaram ser socorridos e foram levados ao hospital Lázaro Reis porque passaram mal. Essa já é a 3ª vez que os detentos se manifestam dentro da unidade no período de uma semana. A delegacia, ela abriga 27 presos de justiça, né? Então, é uma delegacia pequena que abriga apenas 27 presos e realmente é preciso que toda semana aconteça essas revistas para impedir aí esses materiais ilícitos e que podem, enfim, causar algo bem pior, um dano bem maior caso aconteça uma rebelião.
Carlos e Ítalo. Obrigado pelas informações, Yolanda. E recursos do ex-governador e ex-vice-governador do Amazonas são rejeitados pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, a decisão mantém a eleição suplementar com segundo turno marcado para o dia 27, agora, próximo domingo. José Melo, do PROS, e Henrique Oliveira, do Solidariedade, foram condenados por compra de votos. Os detalhes dessa notícia você confere ainda hoje, aqui no Jornal Primeira Hora. E pelo menos 9 passageiros de um micro-ônibus ficaram feridos durante a colisão do veículo com uma viatura do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu na tarde dessa terça-feira na Avenida Altasmirim, no bairro Novo Aleixo, na zona leste de Manaus. O acidente ocorreu nas proximidades do Serviço de Pronto Atendimento SPA da zona leste. Segundo o capitão Janderson Lopes, do Corpo de Bombeiros, a unidade estava indo atender a uma ocorrência de incêndio em vegetação, nas proximidades da Bola do Produtor, quando ocorreu o acidente. O capitão explicou que o motorista do micro-ônibus tentou ultrapassar um veículo e não viu a viatura fazendo a curva e bateu na metade da cabine. Os bombeiros não se feriram, já o motorista do micro-ônibus fugiu do local. Uma testemunha do acidente afirmou que o micro-ônibus alternativo vinha em alta velocidade. Todos os feridos foram atendidos por 4 unidades do SAMU. Nenhuma pessoa teve ferimentos graves, apenas escoriações leves. Essa alta velocidade no transporte alternativo ali na zona leste é praticamente comum, né? E quem vai ali dentro daqueles amarelinhos, daqueles alternativos, tem que se segurar muito. Pode ser idoso, pode ser criança, quem for tem que se segurar mesmo, porque ali é sempre em alta velocidade. Com bastante emoção. É com emoção para eles, né? E fecham carros e param na faixa do meio e fazem o que querem, né? Dessa vez acabou acontecendo um acidente que pôs em risco a vida dos passageiros. Bem, ontem trabalhadores do Expresso Coroado paralisaram as atividades em forma de protesto. Os rodoviários cobram mais segurança devido às situações de perigos que são expostos durante as atividades no sistema de transporte público. A ação aconteceu em frente à garagem da aviação, na rua Leopoldo Miguel, no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus. Os trabalhadores relataram que 2 homens realizaram um arrastão na linha 540 e 542. Um dos suspeitos chegou a atirar dentro do ônibus, mas o disparo não acertou ninguém, graças a Deus. Segundo eles, os assaltos nos coletivos ocorrem quase que diariamente. A paralisação durou aproximadamente 50 minutos e acabou com a chegada da Polícia Militar, que prometeu maior patrulhamento no local. E um acidente de médias proporções ocorreu pela 3ª vez em uma área de vegetação na rua Palmeira do Miriti, no bairro Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. E aí, segundo a assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, que falou sobre esse incêndio de médias proporções, a suspeita é que os invasores tenham colocado fogo propositalmente nessa região. Por questão de segurança, a polícia também foi acionada. O tempo seco e as altas temperaturas têm contribuído para o aumento gradativo de incêndios aqui na cidade de Manaus. E conforme dados do Corpo de Bombeiros, de janeiro até julho deste ano, foram registradas 414 ocorrências de incêndios em diversas zonas da capital, sendo 103 somente no mês de julho. A gente deixa o alerta para as pessoas que costumam geralmente fazer os fogos nos seus quintais, que ficam próximos de áreas verdes, para não fazerem esse tipo de prática, porque pode acabar, então, gerando um grande transtorno e perigo a outras pessoas que moram próximo dessas residências com esses fogos. 5h40. Fiscalização do setor petrolífero avalia a qualidade na distribuição de combustíveis e o serviço oferecido à sociedade. Nesta etapa de fiscalização, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas, avalia a qualidade das petrolíferas que atuam no estado. Um ofício do órgão foi enviado para as empresas para que apresentem as listas com nomes dos profissionais que fazem parte do sistema CREA, como explica o coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Elétrica e Segurança no Trabalho, Sérgio Nunes. O CREA vai receber todas essas informações e a Superintendência de Fiscalização vai analisar as informações recebidas. Ou seja, se todos os profissionais da lista que as empresas encaminharem estão com registro no Conselho,
estão com a anuidade em dia, se os responsáveis técnicos emitiram as suas anotações de responsabilidade técnica, se todos esses profissionais têm anotação de responsabilidade técnica de carga e função, e se das empresas contratadas, os profissionais, o mesmo nós estamos pedindo, e se essas empresas contratadas têm registro aqui no CREA Amazonas. Entre os profissionais avaliados, junto com as empresas, estão os engenheiros eletricistas, engenheiro de segurança do trabalho, técnico e tecnólogo. A fiscalização deve durar 60 a 90 dias. Nesse período, o Conselho vai receber as documentações solicitadas e agendar com cada empresa para apresentar as informações que estiverem fora do esperado. Caso não seja resolvido o problema, a empresa pode ser penalizada. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. E além da manifestação em paralisação dos rodoviários da Expresso Coroado, que nós acabamos de noticiar, os profissionais da construção civil também realizaram uma manifestação durante essa terça-feira. Eles ainda ameaçam fazer uma greve geral caso as reivindicações da categoria não sejam aceitas. As informações com Yolanda Mendes. Mais de 200 funcionários da construção civil realizaram na manhã desta terça-feira uma manifestação na Avenida Maripiranga, antiga Recife, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. O presidente do Sindicato da Construção Civil, Cícero Custódio, informou que os trabalhadores pedem melhoria e o reajuste salarial. A construção civil a gente resolveu parar hoje 50% da categoria, até pedir uma proposta patronal, né? É até uma falta de respeito dos empresários pelos trabalhadores. Vamos supor assim, mal foi aprovada a reforma trabalhista, já muitas empresas querem usar. Vamos supor assim, já tem empresa querendo que o trabalhador trabalhe 15 horas e ele só paga 8 horas e o resto fica em casa para pagar em banco de hora. Isso não existe. Já tem empresa usando que o trabalhador pega um serviço em 4 horas e só paga 4 horas. Já tem empresa querendo tirar a cesta básica, que hoje na construção civil é 30 trabalhador. Eles querem colocar para 50, porque os terceirizados não dá. E também sobre aumento salarial. Eles não querem conversar sobre aumento salarial. E vários benefícios que a construção civil tem, que eles querem terminar por causa da reforma trabalhista. E hoje nós vamos parar aqui a obra para mostrar para os empresários que nós queremos o que é nosso. Ninguém quer o que é deles, queremos o que é nosso. Nós estamos aqui para ter diálogo, já fizemos mais de 12 reuniões. Nessas reuniões nunca eles deram uma proposta boa para a gente. Em nota, o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas informou que concedeu e já repassou aos trabalhadores a reposição integral de 2,55% das perdas inflacionárias referentes ao período de julho de 2016 a junho de 2017, deixando que a revisão de cláusulas negociadas seja feita em outro momento econômico. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. 5h44. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas reprovou as contas da ex-prefeita de Anori, Sansurai Pereira Xavier, referentes ao exercício de 2011. Por essa razão, ficou determinado a devolução de R$937 mil aos cofres públicos pela ex-gestora. Decisão unânime foi tomada pelos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado durante a 29ª sessão ordinária realizada nesta terça-feira. A gestora ainda pode recorrer da decisão. Entre as impropriedades identificadas estão atrasos na entrega da prestação de contas anual, pagamentos a professores abaixo do piso nacional estabelecido e não apresentação de documentos que comprovassem a realização de obras de engenharia realizadas pela Prefeitura de Anori em 2011. Ainda foi identificada a prática de nepotismo devido à nomeação do servidor Carlos César de Andrade em 2011 para o cargo comissionado do diretor do Departamento de Serviços Sociais. Ele era irmão do secretário de Administração Paulo César de Oliveira Andrade. E sindicatos representantes das classes trabalhadoras da saúde de Manaus prometem realizar uma manifestação nesta quinta-feira, às 3 da tarde. A ideia é reivindicar o cumprimento das leis municipais 1222 e 1223 de 2008, que se referem à data base de abril de 2017,
com reposição de perdas, promoções e progressões dos servidores da Censa, a Secretaria Municipal de Saúde. O presidente do Sindicato dos Fiscais de Saúde do município, Elenri Barreto, afirma que os profissionais não tiveram resposta do prefeito Arthur Virgílio Neto sobre a data base. Sindicatos da mesa de negociação municipal do SUS, que representam os servidores da Censa, não obtiveram uma resposta do prefeito no que diz respeito à database, ou seja, não houve database esse ano, que é um direito de todo servidor público. Não houve também a aprovação do PCCS, que já havia sido acordado na mesa de negociação, que é o plano de cargos, carreira e salário dos servidores públicos, né? E dentre outras situações, né, a questão dos servidores que querem se aposentar e não podem por conta de não ter sido aprovado esse plano de cargos. O diretor do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do Amazonas, o Sinfar, Ronieri Souza, explica que a categoria pede reposição de aproximadamente 5%, além de planos adotados pela Prefeitura em outras secretarias. A gente está pedindo um índice de correção, que não está nem pedindo aumento, a gente está pedindo apenas perdas, né, para repor o salário da gente, que é o índice da inflação dos últimos 12 meses, que está dando em torno de 5%. E também a gente está pedindo uma promessa antiga do prefeito, as progressões e as promoções. Ele deu para a CEMED e para a SEMES. Então ele deu benefício para outras secretarias e para a saúde não foi concedido nada, nem promoção, nem a database, nem as progressões. O presidente do Sindicato dos Fiscais de Saúde do município informa ainda quais são as ações a serem adotadas caso as reivindicações não sejam atendidas. Vamos ouvir. Se permanecer a inércia, as entidades sindicais irão se reunir, irão chamar provavelmente uma Assembleia Geral e aí vai tomar as deliberações que acharem necessárias, por ampla maioria. Ronieri Souza, no entanto, lembra que já existe a intenção da Prefeitura em receber os servidores para uma reunião, mas ainda assim o protesto deve acontecer. A reportagem consultou a Prefeitura sobre o assunto, mas não obteve resposta. Isso é um problema não só com os servidores municipais. Os professores do estado também não recebem a database. A database, ela é um reajuste que é feito no mês de março, e aí ele deve levar em consideração a inflação do ano anterior, porque senão, se o salário do professor ficar congelado todos os anos, a inflação não congela não, então ela vai diminuindo o poder de compra deste funcionário. E aí, desde a database 2015, que se refere à inflação de 2014, a de 2016 e a de 2017, professores da rede estadual também aguardam receber. Portanto, eles já tiveram então aí perda. A inflação já levou boa parte do poder de compra desses funcionários. E é essa a realidade do nosso professor do funcionalismo público, tanto municipal quanto estadual. E outro assunto polêmico, o Ministério de Minas e Energia anuncia a privatização da Eletrobras. Para o governo federal, a privatização deve tornar a conta de luz mais barata. Para os trabalhadores, a privatização é um crime. Vamos ouvir na matéria de Samara Souza. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, confirmou nesta terça-feira a privatização da Eletrobras. Com a medida, a expectativa do governo federal é que a conta de energia fique mais barata. Segundo o ministro, a redução deve acontecer por conta do aumento da eficiência da estatal e, por consequência, da redução de custos. A privatização da Eletrobras gera insegurança aos trabalhadores. Os urbanitários temem demissões e a precarização dos serviços, como explica Ednei Martins, presidente do Sindicato dos Urbanitários do Amazonas. É um risco para o povo brasileiro. As demissões, a precarização do serviço, o aumento da conta, isso é inevitável. Vão vender o setor elétrico, que é o setor estratégico agora, daqui a pouco vão vender o petróleo, daqui a pouco vão fechar os bancos, e aos poucos o povo brasileiro vai ver no Estado Nacional Brasileiro sendo desintegrado, sendo vendido aos pedaços. Ednei Martins disse também que a privatização da Eletrobras representa um crime contra a pátria. Isso é um crime contra o povo brasileiro. Nós temos que nos manifestar com relação a isso. Os trabalhadores do Amazonas não fugirão do seu dever de ir para as ruas se manifestarem. A intenção do governo federal é concluir o processo de privatização da Eletrobras até o fim do primeiro semestre do próximo ano. Samara Souza, Rádio Rio Mar. Jornalismo Total.
E José Melo tem recursos negados pelo Tribunal Superior Eleitoral. Recursos do governador e vice do Amazonas são rejeitados pelo Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, isso significa que a decisão mantém a eleição suplementar com o segundo turno marcado agora para o dia 27 de agosto, no próximo domingo. José Melo, do PROS, e Henrique Oliveira, do Solidariedade, foram condenados por compra de votos. Com a decisão divulgada na noite de ontem, fica mantida então a cassação da chapa e a realização da eleição direta para governador e vice do Amazonas. Em maio, o TSE cassou o mandato de José Melo e Henrique Oliveira por entender que houve compra de votos durante a campanha de 2014. A ação de cassação do governador e do vice foi proposta pela coligação adversária Renovação e Experiência, que teve como candidato Eduardo Braga, do PMDB, derrotado no segundo turno na última eleição para governo do estado. A lei que obriga as escolas privadas de Manaus a divulgar a relação do material a ser adquirido pelos alunos foi alterada nesta terça-feira. Desde janeiro de 2006, os estabelecimentos eram obrigados a informar a lista de itens do ato da matrícula e, a partir de agora, precisam comunicar 45 dias antes do início do ano letivo. Autor da proposta de mudança da própria lei número 170, de 10 de janeiro de 2006, o vereador Chico Preto explica o motivo dessa alteração na legislação. A própria evolução dos meios de comercialização dos materiais escolares inclua essa alteração na lei. Ela já existe há 11 anos. Hoje, a forma de você adquirir materiais escolares necessariamente não é mais em livraria. Você pode adquirir também pela internet. Diante dessa realidade, a gente fez alteração na lei para permitir que o pai possa consultar esses ambientes de venda de materiais didáticos, de livros didáticos. O principal benefício para o cidadão, segundo o vereador, vai ser o financeiro. Pai que tem 2, 3, 4 filhos em escola, no início do ano, ele podendo comprar mais barato, ele faz uma economia significativa. Mas para ele poder comprar mais barato, ele tem que ter a lista do material escolar com antecedência. A gente julga que um tempo de 45 dias é um tempo razoável. A punição para caso de descumprimento continua sendo de multa, equivalente ao dobro do valor pago pelos pais ou responsáveis na compra de material de natureza escolar ou também de cunho genérico e não pedagógico. Carlos, você que tem filhos, muda alguma coisa realmente com relação a esses 45 dias? Isso, na verdade, vai dar mais tempo para que os pais possam se programar, né, com a compra e também a sonora que o Chico Preto falou, vereador, a respeito da compra pela internet. Também isso é importante. A gente está num tempo onde existe uma grande oferta, né? Não só na sua cidade, mas também na internet. Então, os pais que acharem, que decidirem que é mais barato, que está mais em conta, então a forma de pagamento é melhor para eles pela internet, vai facilitar com certeza. Portanto, é uma medida que sim vai beneficiar pais que têm filhos na escola. Bem, ontem o deputado estadual Carlos Alberto, do PRB, discursou no plenário da Assembleia Legislativa do Amazonas sobre crimes cibernéticos contra crianças e adolescentes. O parlamentar também deu entrada na mesa diretora da Casa Legislativa com um projeto de lei que institui a Semana de Orientação sobre o uso responsável da internet durante a infância e a juventude. Portanto, eu apresentei à mesa diretora um projeto instituindo a Semana do Ensinamento, a Semana do Esclarecimento para o uso devido da internet. No próximo dia 28, estarei fazendo uma audiência pública aqui na casa, com a presença de várias autoridades, com o propósito de se debater e buscar uma solução para essa temática que é um absurdo. Segundo ele, é algo preocupante que precisa ser combatido porque as crianças estão constantemente sendo vítimas de armadilhas, entre elas crimes de racismo, exposição à pornografia, drogas, abuso sexual e conteúdos que levam os jovens à prática de mutilação. Nós sabemos das coisas ruins que tem envolvido, principalmente os jovens, crianças e adolescentes,
pela internet. Sabemos que existem os aproveitadores, por que não falar? Os bandidos, que através da internet procuram enganar, iludir, abusar das nossas crianças. Procura iludi-las e levá-las muitas das vezes a dor, sofrimento e até mesmo a morte. A ideia da audiência pública é alertar e buscar soluções para os crimes cibernéticos. Essa é uma lei, é um tema muito interessante para ser discutido. E aí vai ter essa audiência para que pais também possam discutir com os deputados essa situação, né? As crianças estão realmente expostas. A internet é terra de ninguém, a internet, né? Então você não sabe quem pode estar aí. É lógico que tem pessoas que utilizam de uma maneira para se descontrair, para a questão do entretenimento. Tem pessoas que precisam estar em contato com parentes. Então isso facilitou muito a vida de muitas pessoas. Virou uma febre. Todo mundo hoje em dia tem redes sociais, tem aplicativos de conversa, mas as crianças estão expostas sim a muitos riscos. Do mesmo jeito que tem o lado bom, existe também o lado negativo da internet, principalmente para as crianças que são fáceis de serem persuadidas por pessoas de má índole, né? A gente comumente noticia casos em que essas crianças às vezes são levadas levadas para estupradores e outros crimes que acontecem aqui na nossa região, e os pais devem ficar de olho no que as crianças estão fazendo na internet. E o Cine Manaus abriu um novo posto de atendimento, desta vez dentro do pronto atendimento ao cidadão do município, o PAC Municipal, na Galeria dos Remédios, no centro. São 4 guichês exclusivos para quem precisa solicitar carteira de trabalho, primeira e segunda vias. Para os demais serviços, a população deve se dirigir ao Cine Manaus da Cidade Nova. O novo posto, o Departamento de Qualificação da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Desenvolvimento, Centrade, também vai oferecer cursos e palestras de orientação profissional. A diretora do Cine Manaus, Margarete Cavalcante, explica que o novo posto busca ampliar e descentralizar o atendimento no centro da cidade. A nossa intenção de abrir mais um posto de atendimento para emissão de CTPS do Cine Manaus é para poder suprir a necessidade da população manauara, porque uma vez que nós tivemos o problema do alagamento no prédio do Garajão e tivemos que desativá-lo, e para não refletir diretamente na população que tanto precisa, porque a CTPS é um documento base para que o trabalhador manauara retorne ao mercado de trabalho, nós decidimos pulverizar, ou melhor, descentralizar os nossos serviços. Dessa maneira, nós decidimos ir para as galerias, até mesmo para servirmos como âncoras para aqueles empreendedores que lá se encontram, porque haverá circulação de pessoas. E aí está abrangendo o maior número de trabalhadores manauara. Polícia. E olha, vendedor de churrasco foi morto com 2 golpes de faca depois de tentar deter assaltante no centro da cidade. Yolanda Mendes tem os detalhes do caso, vai nos contar como o crime aconteceu exatamente. Yolanda. Exatamente, Ítalo. Deu entrada aqui no Instituto Médico Legal o senhor Hamilton Araújo Nogueira. Ele foi vítima aí de arma branca, tinha 56 anos. O vídeo da morte do seu Hamilton já se espalhou na internet, até porque isso aconteceu ontem à tarde, lá na Vila Herculano, no centro de Manaus. O seu Hamilton teria aí tentado segurar um suspeito de assalto e acabou sendo esfaqueado no abdômen. Segundo os familiares do senhor, um homem identificado aí como Choque roubou uma bolsa de uma mulher lá na Avenida Major Gabriel, entrou nessa vila e então ele foi espancado pelos moradores do local. Porém, ali no momento de descuido, o suspeito puxou uma faca e atingiu esse vendedor de 56 anos. A vítima ainda foi encaminhada para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas infelizmente
morreu ontem à noite. O suspeito foi identificado ontem à noite. Trata-se do David Franklin Ramos Muniz, de 20 anos. Ele foi preso, na verdade, quando estava sendo executado por traficantes lá no Beco Bomba, no bairro Educando, na zona centro-sul de Manaus. Ele aparece nesse vídeo desferindo golpes de faca nesse idoso, esse crime que aconteceu no centro da cidade. E segundo informações dos policiais da Força Tática, o homem estava nas mãos de alguns traficantes lá do bairro Educando. Os policiais estavam indo para o beco atrás de desarmar pessoas envolvidas aí com o tráfico de drogas e acabaram chegando até o David, que inclusive foi amarrado e espancado no chão lá no bairro Educando. Agora ele está à disposição da justiça. Infelizmente, esse senhor acabou perdendo a vida e vale ressaltar, você não pode reagir. Se você conseguiu ali desarmar o criminoso, entre em contato com a polícia pelo 190, pela polícia militar, entre em contato, é o melhor que você faz. Infelizmente, essa morte aconteceu ontem, os familiares estão nesse momento sofrendo muito, os vizinhos também estão sofrendo muito, porque esse senhor, o seu Hamilton, é uma pessoa muito querida, era um vendedor já bem conhecido de churrasquinho ali na área central da cidade. E agora a Delegacia de Homicídios continua investigando esse caso, até para saber se esse rapaz que matou o seu Hamilton tem envolvimento com outras mortes aqui na cidade. Vamos falar também sobre um acidente, infelizmente mais uma morte. Um motociclista morreu após a moto que ele pilotava colidir com o carro. Isso aconteceu ontem à noite lá na Avenida das Torres. O corpo desse rapaz já foi identificado pelo IML. Trata-se do Marcos Antônio Lisboa de Lima Filho, de 25 anos. O autônomo morreu e na garupa dessa moto estava também uma mulher que ficou gravemente ferida e foi levada pelo SAMU. De acordo com informações dos policiais que atenderam esse acidente lá da 23ª SICOM, eles informaram que os dois veículos seguiam no sentido bairro Pedro quando colidiram. Infelizmente, ninguém soube informar como foi que esse acidente aconteceu. A mulher que estava na garupa ficou gravemente ferida. O condutor do carro, modelo Siena, foi levado para o 12º DIP para prestar depoimento e o corpo desse rapaz foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal e o caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, que deve pedir imagens de câmeras de segurança e de algum estabelecimento comercial ali próximo onde esse acidente aconteceu. Agora também deu entrada vítima de agressão física no IML. Essa agressão física aconteceu lá na Travessa 16, no Parque Solimões, no bairro Tarumã. Um corpo ainda não identificado do sexo masculino entre 30 a 35 anos. Aqui no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, deu entrada o Adriano de Souza, de 21 anos. Ele contou para a polícia que dois homens chegaram onde ele estava, ali na invasão João Paulo, e já chegaram atirando contra esse rapaz de 21 anos. Ele está no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, tomou 2 tiros aí na parte das costas e agora está em observação. Também voltando aqui às ocorrências do IML, deu entrada agora por volta das 4 horas da manhã, um corpo também ainda não identificado, que foi encontrado lá na BR-319, no ramal Cinturão Verde, quilômetro 72. Essa pessoa foi vítima de arma branca. Yolanda Mendes, Rádio Rio Mar, jornalismo total. E ainda sobre essa remoção que a Yolanda Mendes acabou de falar, ela que está lá no IML, falou a respeito do homem não identificado que foi agredido. Esse homem foi linchado na noite desta terça-feira no bairro Tarumã, na zona oeste de Manaus. Segundo testemunhas,
ele fazia arrastão nas proximidades quando foi agredido e morto por pessoas que estavam ali no local. O fato ocorreu por volta das 7 horas da noite desta terça-feira. A Yolanda deu aí o endereço na Travessa 16, no bairro Tarumã. Ele teria sido perseguido, não é isso? Então, ao chegar na Travessa 16, foi amarrado pela população. Testemunhas afirmam que ele levou pauladas pelo corpo. O criminoso morreu no local. Segundo policiais da 20ª SICOM, a arma apreendida com o suspeito era falsa. E o corpo foi encaminhado ao IML e o caso vai ser investigado pela Polícia Civil. Olha, e outro caso que chamou a atenção, membro de facção criminosa do Amazonas, preso no Rio de Janeiro, chegou em Manaus. Ele é investigado por aproximadamente 60 mortes. O traficante Caio Wellington Cardoso dos Santos, conhecido como Mano Caio, chegou em Manaus na tarde dessa terça-feira. Ele faz parte de uma facção criminosa que atua no Amazonas. Caio foi preso na última sexta-feira, no dia 18, no Rio de Janeiro. E de acordo com a polícia, ele atuava como líder do tráfico e execuções aqui no estado, a mando do narcotraficante Gelson Lima Carnaúba, que está encarcerado em presídio federal. Ainda conforme a polícia, Mano Caio deve colaborar, fornecendo informações sobre o tráfico aqui na cidade e também na resolução de assassinatos. É investigado em aproximadamente 60 mortes aqui no estado. A localização dele na cidade não será divulgada por conta de possíveis resgates. E o mototaxista foi surpreendido por assaltantes e ele acabou levando 3 tiros no bairro Santa Etelvina. O mototaxista foi surpreendido por criminosos armados quando deixava uma passageira no bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus, na madrugada de ontem. Marcelo Cunha, de 25 anos, foi atingido com 3 tiros e levado para um hospital aqui na cidade. O motociclista e a motocicleta, na verdade, e pertences do mototaxista foram levados pelos suspeitos. A família acredita que ele foi vítima de uma emboscada. De acordo com a família do mototaxista, Cunha fazia corrida no residencial Viver Melhor. No local, o mototaxista pegou uma passageira, esposa de um conhecido dele, e a levou para o bairro Santa Etelvina. Quando a passageira desceu da moto, 2 homens saíram e atiraram em Cunha. Os criminosos fugiram levando a moto e pertences do mototaxista. Cunha foi atingido por 3 tiros na perna direita, braço direito e abdômen. Ele foi socorrido ainda pelo SAMU, encaminhado para o Hospital Pronto-Socorro Platão Araújo. Mas a vítima chegou em estado grave, foi submetido ao procedimento cirúrgico. A família suspeita que o mototaxista tenha sido alvo de uma emboscada porque a passageira era esposa de um colega dele. Os dois se conheceram na cadeia quando o mototaxista foi preso e ficou em reclusão durante 2 anos pelo crime de tráfico de drogas. 6h15 após resistir a uma tentativa de assalto, Vladimir Silva de Azevedo, de 50 anos, foi atingido com um tiro no ombro, no conjunto Ouro Verde, no Coroado 3, zona leste de Manaus. O amigo Reginaldo Mota Miranda, de 25 anos, que estava com Vladimir numa moto, teve a perna fraturada após o veículo cair por cima da perna. Segundo a polícia militar, após a abordagem da dupla que estava armada, Vladimir tentou reagir ao roubo da moto, sendo atingido na clavícula. De acordo com testemunhas, outro carro preto estava dando apoio aos assaltantes que fugiram na moto. A polícia informou que a motocicleta chegou a ser recuperada ainda no bairro, momentos depois. Não há informações sobre a prisão dos suspeitos. Segundo familiares, as 2 vítimas foram atendidas no pronto-socorro João Lúcio, no São José, zona leste de Manaus, e estão fora de perigo. Mas nunca é aconselhável reagir a assaltos, principalmente quando alguém apontar uma arma para você, seja o que for, uma arma branca, que no caso pode ser uma chave de fenda, uma faca, ou principalmente uma arma de fogo. Não é aconselhável você fazer nenhum movimento, porque muitas vezes essas pessoas que cometem esses crimes também estão apenas querendo cometer aquilo e fugir. Então, estão ali num pico de emoção. Tem qualquer coisa, qualquer por outros parceiros tem também, isso, né? também. Tem o que está assaltando, mas tem uma outra pessoa que está próximo que pode conter uma arma e pode então tirar a vida de uma pessoa. Agora nós retornamos com Yolanda Mendes, que tem mais informações sobre polícia. Yolanda. Ítalo, e ontem à tarde, por volta das 3 horas da tarde, uma família lá no bairro Cidade de Deus
viveu momentos de terror após ter a casa invadida por 2 assaltantes. Eles foram mantidos reféns, essa família. Isso aconteceu ontem à tarde. Esses 2 homens estavam armados, os 2 com arma de fogo, invadiram essa residência por volta das 3 horas da tarde, lá na rua Padre Cícero, no bairro Cidade de Deus. Amarraram as vítimas a todo momento, diziam que queriam dinheiro e que se a família não passasse a quantia que eles tinham dentro dessa residência, esses 2 homens iriam matá-los. Isso, o nome do morador nós não vamos falar, até mesmo para preservá-lo nesse momento muito complicado. Ele foi registrar essa ocorrência ontem mesmo, lá no 29º DIP, foi registrar essa ocorrência. E para se ter uma ideia, eles amarraram essas vítimas e conseguiram subtrair aí do quarto R$5.000 que estava escondido nesse quarto, nessa residência lá no bairro Cidade de Deus, na rua Padre Cícero, e agora a polícia investiga. As famílias foram registrar esse boletim de ocorrência, foram orientadas até mesmo pela polícia, e agora a polícia pediu as imagens das câmeras de segurança para identificar esses 2 assaltantes que invadiram essa residência e fizeram essa família refém e levaram cerca de R$5.000 e também outros objetos que eles podiam levar durante a ação. Ítalo e Carlos. O garçom Helrisson Rocha de Oliveira, de 23 anos, foi preso e aproximadamente 27 quilos de drogas, avaliados em R$150.000, foram apreendidas. Segundo a Polícia Civil, o material vinha do município de Tonantins, com destino ao porto da Manaus Moderna. Uma adolescente de 16 anos também foi apreendida. A polícia informou que uma quantidade seria transportada por uma adolescente que estava numa lancha e outra parte do material ilícito seria trazida por um homem em um barco maior que vinha de Tabatinga. Os policiais se deslocaram até o porto quando avistaram a garota. Viram quando a adolescente pegou um táxi até as proximidades de um shopping na Ponta Negra e entregou uma mochila contendo drogas ao garçom. Durante a abordagem foram encontradas dentro da mochila 5 quilos de oxi avaliados em R$50.000. Helrisson seria responsável por guardar a droga em uma pousada até repassar para o destinatário final. Em termos de declaração, a adolescente relatou que receberia R$3.000 pelo transporte de material ilícito. Já Helrisson afirmou que iria receber R$500 pelo serviço. Depois, as equipes seguiram para a embarcação que vinha de Tabatinga, onde encontraram dentro de 2 malas 22 quilos de maconha do tipo skunk, avaliados em R$100.000. A pessoa responsável pelo transporte da droga conseguiu fugir entre os demais passageiros do barco. Helrisson foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para tráfico e corrupção de menores. A adolescente vai responder por ato infracional aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Jornalismo com credibilidade. 6h20, a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPE, inaugurou uma nova unidade no Parque do Sumaúma Park Shopping, no bairro Cidade Nova. O objetivo é aproximar ainda mais a população dos serviços prestados pela Defensoria. A nova unidade vai atender casos em que o assistido já possui processo da área de família em andamento na Justiça. O núcleo funciona de 8 da manhã às 2 horas da tarde, de segunda a sexta-feira. E ainda falando de serviços, a Manaus Previdência vai oferecer hoje e amanhã o atendimento itinerante das empresas Amazonas Energia e Manaus Ambiental nas dependências do órgão. O atendimento tem como público-alvo os segurados, servidores e público em geral. São oferecidos os serviços de alteração de titularidade, negociação de débitos, cadastro de tarifa social, reclamação por aumento de consumo, solicitação de vistoria e ligação nova. Segundo a assistente social de Manaus Previdência, Darla Gondi, a ideia é facilitar o acesso aos serviços para o público.
A ideia de trazer essas duas empresas para o órgão é de facilitar o acesso, né, desses atendimentos para os nossos segurados, para os nossos servidores e a sociedade, né, de um modo geral. Os serviços que as duas empresas vão estar trazendo para a gente é alteração de titularidade, negociação de débito, né, que envolve parcelamento, quitação de dívida, informações diversas, cadastro na tarifa social, alguma reclamação relativa ao aumento de consumo, né, da água ou da energia elétrica, solicitação de vistoria, ligação nova ou outros serviços, né, que de repente a pessoa possa requerer. Os interessados devem comparecer na sede da Manaus Previdência, que fica na Avenida Constantino Neri, bairro Chapada, de 8 horas ao meio-dia. As pessoas devem levar o RG, CPF, fatura de água e energia e cartão do Bolsa Família para os casos de solicitação da tarifa social. Já chegou aqui nos estúdios Samara Souza. Samara, apresenta o Rio Mar em Notícias, 2 horas de muita informação, entrevista, dicas dos especialistas, muito assunto para tornar a manhã mais informada. Bom dia, Samara. Quais os destaques para hoje? Bom dia, Carlos. Bom dia, Ítalo. Bom dia ao Anderson, que está hoje na mesa de áudio. Bom dia para você que acompanha a nossa programação de qualquer ponto da capital e do interior do estado pela 103,5. Você vai conferir no Rio Mar e Notícias, primeira edição desta quarta-feira, que cresceu o número de homicídios do ano passado para cá. Especialistas apontam o que pode estar contribuindo para a triste estatística. E as ocorrências de violência não param. Aumentam os casos de estupro coletivo no Brasil. Ao menos 10 ocorrências são registradas por dia. E em Manaus a situação não é diferente. Praticamente 2 crianças foram violentadas sexualmente por dia no ano passado. E você também vai conferir no Rio Mar e Notícias, no quadro Pesquisa e Inovação desta quarta-feira, tudo sobre o desenvolvimento de fantoche eletrônico para crianças autistas. O dispositivo vai ser utilizado principalmente como mediador entre educadores e crianças com esse tipo de deficiência cognitiva. E qualquer injeção de recurso nessa época de crise é sempre bem-vinda. Vamos saber no Rio Mar e Notícias que a AFEAM está disponibilizando linha de crédito para produtores rurais no Careiro Castanho. A Anderlei Oliveira vai trazer todos os detalhes dessa linha de crédito que vai aí tirar muita gente do sufoco, principalmente os produtores rurais do interior do estado, especialmente no Careiro Castanho. Tudo isso e muito mais você vai conferir logo mais às 7 da manhã no Rio Mar e Notícias, primeira edição. Eu aguardo você junto com Gessilene Salles. Bom dia. Bom dia, Samara. Obrigado. Tá imperdível então. E ontem foi realizada uma roda de conversa sobre novos fluxos migratórios e de particularidades da nova Lei de Migrações. Agentes e voluntários da Pastoral dos Migrantes, pastorais sociais, Secretaria de Governo e demais instituições envolvidas na temática participaram do evento. O referencial do setor pastoral da mobilidade urbana da CNBB, Dom José Luiz Ferreira Salles, comentou sobre os 25 anos de missão da Pastoral do Migrante na Amazônia e da situação migratória na região. Nós estamos celebrando os 25 anos da Pastoral do Migrante aqui em Manaus, e também a Coordenação Nacional vindo para esse evento faz a sua reunião, e a nossa reunião sempre começa com um momento de estudo, de reflexão. E aí aproveitamos para fazer esse momento da roda de conversa para colocar um pouco a situação migratória, de refúgio e também de tráfico humano de pessoas nos últimos meses, nos últimos tempos, e também pensar como é que a pastoral está, uma partilha, na verdade, a gente faz nesse momento. Claro que a gente conta muito com a presença de pessoas que estão no mundo acadêmico para nos ajudar na reflexão, mas agora tem um momento também onde aqueles que estão no dia a dia, no cotidiano, e os próprios migrantes possam também fazer esse momento de partilha. Isso nos ajuda e nos fortalece na missão que nós temos no nosso cotidiano, no dia a dia, de acompanhar um pouco os grupos e os diversos fluxos migratórios. A ação teve como objetivo oportunizar um espaço de discussão em torno da temática dos novos fluxos migratórios na fronteira norte, além dos impactos sociais e culturais desse fenômeno, e enfatizar os direitos dos migrantes garantidos na Lei de Imigração.
Vamos falar de esporte. Grêmio, São Sebastião e La Salle decidem hoje o título do Campeonato Amazonense Feminino de Vôlei. As informações com Bruno Elander. O Campeonato Amazonense Feminino de Vôlei vai ser decidido hoje, com o duelo entre La Salle e Grêmio Esportivo São Sebastião, no ginásio René Monteiro, na Avenida Constantino Neri, a partir das 8:30 da noite. Criado em 1991 pelo ex-pároco da Igreja de São Sebastião, Frei Fulgêncio Monacelli, o Grêmio Esportivo foi o único a vencer o La Salle no estadual, como lembra o técnico do rival, Alexandre Chaves. Durante a campanha nós perdemos uma partida de 3-2, exatamente para esse time com a qual nós vamos fazer a final, e ganhamos os outros jogos de 3-0, 3 jogos de 3-0 e um jogo de 3-1. O La Salle não conquista o estadual há 17 anos. O treinador da equipe afirma que o time é formado por atletas das categorias de base e até ex-alunos. Nós temos um time que ele é assim uma mistura de atletas da categoria de base do La Salle, na faixa etária escolar entre 14 a 17 anos, e temos também um outro grupo que são também de ex-atletas da escola, e algumas ainda estão na escola, de 18 até 21 anos. Então é uma mistura de atletas adultos com atletas na categoria de base. Já o Grêmio São Sebastião, criado com o intuito de tirar os jovens da rua através do incentivo ao esporte, conta com atletas de 17 e 18 anos que treinam na quadra da equipe, na rua Tapajós, no centro de Manaus, 2 horas por dia. Também hoje, CAEC e Radar Anori disputam o 3º lugar do estadual no jogo preliminar no René Monteiro, às 7:30 da noite. Bruno Elander, Rádio Rio Mar, jornalismo total. Jornal Primeira Hora. Olha, antes de terminar o Jornal Primeira Hora, nós temos uma notícia que trouxe conforto para a dona do gatinho Lipe, que estava sumido há uma semana e voltou ontem para casa, Carlos. A dona dele, Ítalo, a professora universitária Nereide Barros, chegou a oferecer uma recompensa de R$2.000 para quem achasse o seu animal de estimação. Mas, felizmente, não foi preciso gastar esse dinheiro. Lipe voltou por conta própria para casa. Nereida conta como foi a sensação de ter seu animalzinho de volta. Imediatamente, quando meu esposo ouviu ele chamando, e ele entrou com ele no colo, que deu um lençol emocionado, dizendo, olha, o Lipe voltou. Realmente essa sensação, então, dolorida, foi substituída, então, por essa felicidade mesmo, assim, um sentimento muito profundo de gratidão. Gratidão a Deus, porque cuida de nós nos mínimos detalhes. É um animalzinho, mas tudo tem vida, e é vida dada por Deus. A gente agradece o apoio das pessoas. Quero agradecer a todos os profissionais que nos deram a possibilidade de divulgar, né, também, que quem cria, quem é tutora ou tutor de um animalzinho de estimação, sabe que conviver com essa criaturinha incrível é conviver justamente com um serzinho cheio de muito amor, de alegria, que inclusive nos ajuda a reduzir o nosso estresse durante o dia, porque assim, eles estão sempre disponíveis, né? E isso assim, não tem preço, não paga. Esse emocional, assim, agora passou e a gente está muito feliz. Obrigada. Aí, Carlos, então foi encontrado o gatinho Lipe, que a gente estava noticiando inclusive ontem aqui na Rádio Rio Mar, e a gente sabe que para quem tem um animalzinho, realmente é muito importante, caso contrário ela não teria feito toda essa mobilização para encontrar o gatinho Lipe. E esse gatinho, ele parece que ele é muito mais do que um gatinho especial para ela, parece que esse gatinho é muito inteligente. Quando ele parece que soube da repercussão da notícia, ele falou, vou me embora para casa, vou voltar para casa, porque senão eu vou dar um prejuízo de R$2.000 para minha dona. E aí muita gente tava ansioso por encontrar o Lipe. O Lipe foi direitinho para casa, voltou, já está em casa agora, arranhando os locais lá, deixando pelo sofá e fazendo tudo aquilo que o gatinho faz, mas é amado pela família que o acolhe. Jornal Primeira Hora. A credibilidade está no ar. Jornal Primeira Hora.